Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula, tá certo? Dando aqui continuidade ao nosso objeto do conhecimento, que está sendo números decimais, tá certo? Como já expliquei na aula passada, os números decimais são aqueles números quebrados, tá certo? Que representam quantidades que não são exatas. E o que caracteriza os números decimais é uma vírgula. Lembram? Todo número decimal ele tem que possuir uma vírgula, tá certo? Lembrando que essa vírgula serve para separar a parte inteira da parte que é quebrada, a parte decimal, tá certo? Lembrando que quando a gente fala na parte decimal, as ordens numéricas decimais que a gente viu são os décimos, os centésimos, os milésimos e assim vai até o infinito, tá certo? Nós também começamos a ver um pouco sobre a adição e subtração de números decimais, que eu falei para vocês que existe uma regra e essa regra ela sempre tem que ser obedecida quando se vai fazer uma adição ou subtração de números decimais, que é justamente na hora de armar a continha, tá certo? No algoritmo, você posicionar as vírgulas uma abaixo da outra. Mas aí você pergunta, professor, por que as vírgulas têm que ficar uma abaixo da outra? Porque justamente, pessoal, quando você vai fazer a adição ou subtração, você tem que fazer a operação ordem por ordem. Por exemplo, quando a gente vai para a parte inteira do número, a gente vai ter que realizar o cálculo com unidade, unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim vai. Da mesma forma, na parte decimal. Quando eu vou fazer a minha operação com a parte decimal, eu tenho que fazer décimos com décimos, centésimos com centésimos, milésimos com milésimos e assim sucessivamente. Por isso que é importante a vírgula uma abaixo da outra. Então, assim, hoje nós vamos dar continuidade ainda vendo um pouco de adição e subtração, mas nós também vamos ver um pouco sobre multiplicação com números decimais, tá certo? Então vamos lembrar aqui e nós vamos ver um caso à parte, tá certo? Terceiro casinho aqui, ó. Galerinha, olha lá o primeiro exemplo, eu coloquei aqui uma adição. Lembrem que na adição, a ordem que você coloca as parcelas não vai mudar no resultado. Lembrem, o importante é ser vírgula abaixo de vírgula. Então você tem, ó, 13,5, mas como a gente viu a leitura, um número após a vírgula você tem a casa dos décimos, né? Assim, então você tem a parte inteira 13 e uma casa decimal que é os décimos. Então, 13 inteiros e 5 décimos, somado com, olha lá, 4,381. Pessoalzinho, nós temos 3 algarismos após a vírgula. Então, nós temos décimos, centésimos, milésimos. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer a leitura desse número? 4 inteiros, 381 milésimos. Certo? Como é que a gente vai realizar essa adição? Vamos lembrar a regrinha. Vírgula abaixo de vírgula. Lembra a dica que eu dei? Coloque logo as vírgulas uma abaixo da outra. Depois você dispõe os números. Olha lá. 13,5 e a outra parcela 4,381. Tá aqui a nossa adiçãozinha. Lembra lá a dica? Professor, a conta ficou toda torta. Complete com zeros nos espacinhos que ficaram vazios, tá bom? Olha lá. Agora a continha ficou legal. Você começa a somar da direita para a esquerda. Olha lá. 0 mais 1 dá 1. 0 mais 8 dá 8. 5 mais 3 dá 8. 3 mais 4 dá 7. 1 mais 0 dá 1. Terminei de somar, o que acontece? A vírgula desce na mesma posição que ela se encontra. 17,881, ou seja, 17 inteiros, 881 milésimos. Da mesma forma, pessoal, na subtração. Olha lá, nós temos 128,12 menos 32,5, certo? Lembrando que na subtração, o maior, que é o minuendo, tem que ficar em cima. Então a regra é a mesma, vírgula abaixo de vírgula, olha lá. Uma vírgula abaixo da outra, né? Disponha os números. 128,12 menos 32,5. Nós vamos subtrair. Lembram que eu disse? Ficou em branco, o espacinho vazio, complete com zero.
Lembrem, ó, na adição você completa com 0 se você quiser. Porém, na subtração você tem que completar com 0, tá certo? Porque às vezes fica espaço vazio no minuendo, no subtraendo. E é importante porque quando fica espaço vazio no minuendo, a gente pensa que é só baixar o número que está lá. E não é, a gente vai errar a conta. Então, na subtração tem que completar com 0, tá bom? Olha lá, completei, agora resolva a operaçãozinha. Lembrando que quando não dá para subtrair, pede emprestado do vizinho, né? 2 menos 0, 2. 1 menos 5 não dá. 1 tirar 5, então eu vou pedir o vizinho, que é o 8. Ele vai me emprestar uma unidade, vai ficar com 7. E aqui vai ficar 11, não é assim? 11 menos 5, 6. 7 menos 2, 5. 2 menos 3 não dá. Pede o vizinho do 2, que é o 1. O 1 vai te emprestar uma centena, não vai ficar com nada. E você vai ficar com 12 dezenas, não é assim? 12 menos 3 restam 9. E 0 menos 0, 0. Terminou de subtrair, da mesma forma a vírgula desce onde ela está, não é assim? Este 0 não tem valor, então você pode descartá-lo. 95,62. Beleza? Só que hoje nós vamos trabalhar, além daqui, esses dois casos que a gente já viu, um terceiro caso. Tá certo? Olha lá. 35 mais 12,7. Aí você diz assim, como é que eu vou arrumar essa conta se o 35 não tem vírgula? Ele é um número inteiro, uma quantidade exata. Sempre que você tiver uma quantidade exata, ou seja, um número exato que não tem vírgula, a vírgula sempre fica depois do último algarismo, tá, pessoal? Então, olha lá. 35. Onde é que você posiciona a vírgula do 35? Não é no meio, tá bom? Entre o 3 e o 5. É sempre após o último algarismo. Olha lá, então a vírgula vai ficar depois do 5. E após a vírgula, o que é que eu faço se não tem ninguém? Complete com 0. Olha lá, 35,0. Agora você pode posicionar a vírgula abaixo de vírgula, ó. Olha aí como a conta ficou bonitinha. Era esse detalhe que eu queria tocar com vocês, tá? Se for um número inteiro, a vírgula é após o último algarismo, tá bom? É por isso que quando, por exemplo, vocês tiram um 8 na prova, como é que vem lá na prova? 8,0, não é assim? Quando tiram um 6, 6,0. Então, quando é um valor exato, a vírgula sempre fica após o último algarismo. Show? Então você resolve a sua soma, a vírgula desce na mesma posição, beleza? Agora nós vamos entrar no assunto de multiplicação de números decimais. Pessoal, na adição e na subtração a regra é vírgula abaixo de vírgula, não é assim? Beleza. Na multiplicação não tem essa regra. Não precisa vírgula ficar uma abaixo da outra, tá certo? E qual é a regra, Igor? Você multiplica como se você estivesse multiplicando números naturais, números inteiros. A vírgula só vai ter participação no final, quando for para você encontrar a resposta, tá certo? Então, como é que você vai resolver? Olha lá. Você tem 4,284 vezes 3,5. Você arma a sua continha de multiplicação pelo algoritmo da mesma forma, ó. 4,284 vezes 3,5. Perceba, pessoal, que na multiplicação, de novo, não precisa ficar a vírgula uma abaixo da outra. Na multiplicação, tá bom? Na adição e na subtração precisa. E aí, o que a gente faz agora? O que foi que eu disse? A gente multiplica como se estivesse multiplicando números naturais. Começando primeiro com quem aqui? Pelo 5. Então, o 5 vai multiplicar todo mundo, ó. 5 vezes 4, 20. Baixa o 0. Leva 2 para o 8, não é assim? 5 vezes 8, 40, com mais 2, 42. Baixa o 2, leva o 4 para o 2. 5 vezes 2, 10, com mais 4, 14. Fica o 4, sobe 1 para o 4, beleza? 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. Show? Terminei de multiplicar pelo 5. Agora a gente multiplica pelo 3, começando a pôr o resultado embaixo do 3, ou seja, aqui embaixo do 2. Tá certo? Então vamos lá, pelo 3, ó. 3 vezes 4, 12. Põe o 2 e leva 1, né? Baixa o 2 embaixo do 2,
leva 1 para o 8. 3 vezes 8, 24, com mais 1, 25. Baixa o 5, vai 2. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. Beleza? 3 vezes 4, 12. Pronto, professor, terminei de multiplicar pelo 5 e pelo 3. O que a gente faz? Vamos somar essas duas parcelas, tá bom? Esse 0 eu baixo, já que não tem ninguém abaixo dele, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 1 mais 8, 9. 2 mais 2, 4. E esse 1 não tem ninguém, baixa ele. Beleza, ele terminou a continha. E agora? Agora é onde as vírgulas vão entrar. Tá certo? Pessoal, se você multiplicou números com vírgula, o seu resultado final também tem que ter uma vírgula. Tá certo? Aí você se pergunta, onde é que você vai posicionar a vírgula? Sempre que você terminar de multiplicar os seus números decimais, você vai ter que olhar para os dois números que você multiplicou e contar quantos algarismos tem após a vírgula nos dois números. Essa quantidade de algarismos depois da vírgula vai ter que ser a mesma quantidade no seu resultado. Olha lá, 4,284, né? O 4,284 tem quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2, 3. Tem 3 algarismos depois da vírgula. E o 3,5 tem quantos algarismos depois da vírgula? Tem 1. Então, no total, você tem que ter quantos algarismos depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, nesse resultado, você tem que ter 4 algarismos depois da vírgula. Então, você vai ter que contar 4 algarismos voltando de trás para frente. Aí você posiciona a vírgula, ó. Sempre do final, tá? 1, 2, 3, 4. Esses 4 algarismos vão ter que ficar depois da vírgula. Então, você vai posicionar a vírgula entre o 4 e o 9. Então, tá aqui o resultado, pessoal. Ó. Aí um detalhe, quando você fizer a multiplicação e no seu resultado o último algarismo for 0, olha lá, não tem ninguém depois do 0, não é assim? Você pode descartar ele, tá bom? Então, qual é o seu resultado? 14,984. A regra da multiplicação é essa. Multiplica normalmente e no final conta quantas casas depois da vírgula tem nos dois números que você multiplicou. E essa quantidade você põe no seu resultado, sempre contando do último algarismo. Beleza? Show?